Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Boa noite, meus irmãos. Sejamos todos muito bem-vindos a mais uma reunião virtual da Casa de Francisco de Paula. Pedimos a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula e os nossos mentores que nos ampare, nos proteja e nos oriente no nosso trabalho da noite de hoje. E vamos à leitura de uma mensagem que a nossa irmã Conceição vai ler para nós, para a gente ir se acalmando, para a gente ir harmonizando as nossas mentes. Conceição, por favor. Boa noite. Tá bom, som? Ah. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, do livro Fonte Viva pelo Espírito Emmanuel, a boa parte. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Jesus, Lucas 10, 42. Não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania, açoita impiedosa, todavia ajuda a renovação. A enxurrada é imundície, entretanto, costuma acarrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também há criaturas que, em se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evoluímos. O criminoso, acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo d'água. O companheiro, no qual descobres agora uma faixa de trevas, pode ser depois o irmão sublimado, que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é, muitas vezes, a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Graças a Deus. Graças a Deus. E vamos agora, então, meus irmãos, unir os nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos, para formarmos uma corrente muito forte, uma corrente de amor, de fé e de caridade. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Deus, Criador de tudo e de todas as coisas, Jesus, Mestre amado, Francisco de Paula, patrono querido, nossos guias, mentores, falangeiros da casa de Francisco. Rogamos a todos que nos ampare e nos oriente durante todo o nosso trabalhinho da noite de hoje. Que tenhamos aqui momentos de paz, momentos de esperança e momentos de muito aprendizado. Que todos nós sejamos abençoados pela força do amor do Cristo Jesus, que estejamos com as nossas mentes bem lúcidas, abertas, para aprendermos tudo que receberemos aqui na noite de hoje. Que saiamos daqui fortalecidos na nossa fé e na nossa esperança de dias melhores. Com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula. Pedimos à nossa irmã Denise que leia um trechinho do Evangelho para nós. Boa noite. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Eu vou ler o capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, dai a César o que é de César. Item 5. Então os fariseus, ao se retirarem, decidiram entre si comprometê-lo em suas palavras. Juntaram-se aos herodianos para lhe dizer: Senhor, sabemos que sois verdadeiros e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, pois não discriminais a ninguém entre os homens. Dizei-nos, então, qual é a vossa opinião sobre o seguinte: devemos ou não pagar o tributo a César? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, lhes disse:
Hipócritas, por que quereis me tentar? Mostrai-me a moeda exigida para o tributo. E então, tendo eles mostrado a moeda, disse-lhes: de quem é essa moeda e essa inscrição? De César, disseram. Então Jesus lhe respondeu: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, admiraram-se com sua resposta e, deixando-no, se retiraram. Mateus, capítulo 22 e Marcos, capítulo 12. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, minha irmã. E vamos passar o estudo da noite de hoje, que será sobre o capítulo 18 do Evangelho, e será feito pela nossa irmã Marta. Marta, a palavra é sua. Que Deus te abençoe. Obrigada. Boa noite a todos. O estudo de hoje é sobre o capítulo 18 do Evangelho. E, na verdade, os trabalhadores da última hora somos todos nós, espíritas, que fomos chamados para dar continuidade à obra que se iniciou há tantos séculos. O Senhor pede que o seu campo seja lavrado continuamente, contando com a nossa boa vontade e reforma íntima em cada encarnação. Para sermos chamados realmente de obreiros do Senhor, precisamos preencher alguns requisitos fundamentais que fazem parte do censo que Deus realiza continuamente. E após cada encarnação, somos chamados para prestar contas do nosso mandato terreno, nunca esquecendo, porém, que de a cada dia nós temos novas chances de não nos perdermos do roteiro que precisamos percorrer. Recebemos ajuda nesse sentido dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, que em inúmeras ocasiões nos advertem e orientam, seja quando nos desprendemos durante o sono, nas intuições dadas e nas vidências que realizamos na casa espírita. E aí eu vou dar o meu exemplo, né? Ano passado eu fiz 2 vidências na casa de Francisco, próximas uma da outra, e nas 2 vidências, o que ficou bem evidenciado para mim, né, o que foi dito para mim, que eu não estava comprometida 100% com o meu trabalho na casa de Francisco, e que o meu mentor estava desapontado em função desse meu não comprometimento 100%. Obviamente, eu sinceramente não esperava, porque eu nunca tinha ouvido isso nesses anos todos. Saí das 2 triste e envergonhada, obviamente, né? Porque você se compromete no plano espiritual a fazer um trabalho, né, na doutrina, você se compromete com os amigos espirituais, você se compromete com os seus mentores, né, com o meu mentor querido, que me ajuda tanto. Então, eu saí de lá com esses 2 sentimentos, e o terceiro sentimento, que seria de agradecimento imenso, porque o alerta que eu recebi, o puxão de orelha merecido nas 2, né? E, aliás, faltou só dizer que o médium vidente disse que a mediunidade minha era de prova, mais um motivo para eu prestar atenção no que eu estava fazendo. E aí eu realmente mudei 180 graus de mudança realmente nesse sentido. Dona Rosa, que está assistindo a sessão hoje, sabe disso, porque eu falei com ela, e ela mesma já tinha me orientado a aproveitar todas as oportunidades que surgissem na casa de Francisco, e eu sempre fugindo, né? Então, depois disso, eu refleti bastante e entendi que eu não posso mais simplesmente fugir do meu compromisso da doutrina, e que eu teria que, a partir desse momento, do ano passado para cá, ser uma outra criatura. E é o que eu tenho feito, graças a Deus. Dei esse exemplo para vocês poderem saber que a gente sempre tem chance, o tempo inteiro, de nos modificarmos, de não sairmos daquele roteiro que a gente precisa percorrer para poder crescer, para poder evoluir. Enfim, vamos voltar aqui. Após o desencarne, né, e assim que nós estivermos aptos para responder algumas perguntas que nos serão feitas,
não como um interrogatório, isso é importante a gente entender, mas sim como parte da avaliação que o plano espiritual pede, espera que nós mesmos façamos, né? Então, a primeira pergunta seria: como a caridade se fez presente na sua vida? E aí, a gente logo pensa em quantas pessoas nós podemos ajudar financeiramente ou de outra maneira, procurando ao redor de nós tais acontecimentos e começamos a falar sobre isso. Pensamos no ambiente de trabalho, não só em relação às pessoas com as quais nos relacionamos, mas naquelas que foram ajudadas em função da profissão que escolhemos, lembramos dos nossos amigos e das pessoas que fizeram parte do círculo social onde vivíamos e assim por diante. Só que não é exatamente dessa caridade que se espera a resposta, embora, obviamente, seja importante que nós tenhamos a oportunidade de ajudar e termos feito isso. A caridade a que a pergunta se refere diz respeito, em primeiro lugar, à nossa própria família. Nós conseguimos nos relacionar bem com nosso pai, mãe e irmãos? Perdoamos o suficiente? Tentamos não magoar tanto? Conseguimos ver no nosso círculo familiar um irmão tão necessitado como nós? Elevamos todas as faltas cometidas? Fomos bons filhos ou irmãos? Conseguimos ver no companheiro de jornada íntima aquela pessoa tão carente de amor como nós? Fomos pais e mães amorosos e responsáveis? E aí sim, todas as respostas terão um peso totalmente diferente, pois, como nos advertem os espíritos superiores, é no nosso lar que se encontra a tarefa redentora mais difícil e necessária. A família representa a oportunidade de resgate dos débitos inumeráveis, de provas muitas vezes dolorosas, mas principalmente do exercício do amor na sua expressão mais pura. Somos presenteados, então, com uma mensagem de Emmanuel chamada o selo do amor. Pelo caminho da ascensão espiritual, denominado cada dia, encontrará variados recursos de aprimoramento a cada passo. É o trabalho que te espera a noção de responsabilidade no devotamento ao dever, é a oportunidade de praticar o bem incessantemente, é o companheiro da parentela consanguínea que te não compreende ainda e junto do qual podes exercer o ministério do auxílio e do perdão. É o adversário que te combate os propósitos de melhoria com quem a luta te possibilita a hora da paciência e aprendizado. É a tentação sedutora que nasce das profundezas do teu próprio ser, em cujo crime é possível desenvolver a tua resistência para a aquisição de novo poder moral. É o espinho que te fere, ou a pedra que te maltrata, que se fazem benfeitoras de tua jornada, por te descerrarem o santuário da prece e da humildade, se a tua mente vive acordada à luz do Senhor. É a dificuldade que muitas vezes surpreende nos lábios dos queridos, constrangendo-te a consolidação de virtudes imprecisas. Segue, pois, adiante, amando, crendo, esperando e servindo sempre. Cada obstáculo e cada amargura guardam raízes no processo educativo de nossa própria regeneração. Cada ensinamento tem o seu lugar, a sua hora e a sua finalidade. Aproveitar semelhantes bênçãos de conformidade com os padrões de Jesus, né, que passou entre nós fazendo o bem, que nos ama desde o princípio e que permanecerá conosco até o fim dos séculos. Dirás talvez diante de nosso apelo: não compreendo, não me lembro, não posso. O Senhor, entretanto, não nos impõe fardos que não possamos suportar. Não nos endereça problemas que não estejamos aptos a resolver. E jamais esqueçamos de que a reencarnação traz o selo do amor divino, em benemérito esquecimento, enriquecendo-nos de bênçãos de reaproximação, fraternidade e serviço, a fim de executarmos, sem percalços invencíveis, o trabalho de nossa própria redenção. E aí, a segunda pergunta seria: como você se vê como pessoa? E nesse momento, a gente começa a catalogar, né, mentalmente nossas qualidades e defeitos, e quando começamos a falar, né, dizendo que achamos que já conseguimos evoluir um pouco,
Nos é perguntado sobre quais esforços fizemos para vencer nossas fraquezas, vícios, vaidade, egoísmo e orgulho, entre outros. Imediatamente nos lembramos da porta estreita. Não tem como não se lembrar de uma lição evangélica tão importante. Para vencê-la, precisamos de muita vontade e perseverança, pois o combate é conosco mesmo e não temos testemunhas disso, a não ser a nossa consciência. E então, nesse momento, calados, nos sentimos tão vulneráveis e, ao mesmo tempo, tão acolhidos pela misericórdia do Pai, pois estamos nos mostrando exatamente como somos, sem máscaras, e os amigos espirituais sabem disso. Eles apenas pedem que reflitamos profundamente sobre o quanto evoluímos. A terceira pergunta seria: você se considera um verdadeiro cristão? Depois de termos tentado responder as duas primeiras perguntas, né, essa não vai ser nada fácil, obviamente, pois sabemos que um cristão se reconhece por suas obras e não somente pelas belas palavras vazias de realização. Temos algumas coisas boas para dizer, com certeza, né? Expressando o cristianismo incipiente, mas podemos dizer que praticamos sinceramente a lei de amor e caridade na sua plenitude? Infelizmente, a resposta é não. Já conseguimos pensar e agir dentro do roteiro evangélico, mas não a ponto de nos entregarmos sem reservas. Temos vários exemplos de missionários que nos norteiam, né, nos inspiram até hoje, mas ainda nos falta a abnegação total que a seara do Mestre nos solicita. Emmanuel se faz presente nesse momento no seguinte roteiro chamado Programa Cristão. Programa Cristão: aceitar a direção de Jesus, consagrar-se ao Evangelho Redentor, dominar a si mesmo, desenvolver os sentimentos superiores, acentuar as qualidades nobres, sublimar aspirações e desejos, combater as paixões desordenadas no campo íntimo, acrisolar a virtude, intensificar a cultura, melhorando conhecimentos e aprimorando aptidões, iluminar o raciocínio, fortalecer a fé, dilatar a esperança, cultivar o bem, semear a verdade, renovar o próprio caminho, pavimentando-o com trabalho digno, renunciar ao menor esforço, apagar os pretextos que costumam adiar os serviços nobres, estender o espírito de serviço, secretariando as próprias edificações, realizar a bondade antes de ensiná-la aos outros, concretizar os ideais elevados que norteiam a crença, esquecer do perigo no socorro aos semelhantes, colocar-se em esfera superior ao plano escuro da maledicência, ganhar tempo, aproveitando as horas em atividade sadia, enfrentar corajosamente os problemas difíceis na experiência humana, amparar os ignorantes e os maus, auxiliar os doentes e os fracos, acender a lâmpada da boa vontade onde haja sombras e incompreensão, encontrar nos obstáculos os necessários recursos à superação de si próprio, perseverar no bem até o fim da luta, situar a reforma de si mesmo em Jesus Cristo, acima de todas as exigências da vida terrestre. E aí vem a última pergunta, que seria, né, nesse momento talvez a mais importante: como você avalia o seu desempenho como trabalhador espírita quando encarnado? E uma reflexão demorada traz à nossa memória tudo aquilo que fizemos desde que iniciamos o caminho dentro da doutrina. Fomos humildes dentro do exercício da mediunidade? Fizemos da reforma íntima um roteiro sagrado e diário, ou só nos lembrávamos quando o momento exigia? Participamos de todos os trabalhos que deveríamos? Continuamos a estudar a doutrina continuamente, cientes da nossa imensa ignorância? Ajudamos sempre aqueles que nos procuraram, às vezes apenas para sermos orelhas amigas? Estivemos dispostos a sacrificar algo mais em favor da seara espírita?
São tantas indagações nesse momento e a sensação que temos é que não fizemos tudo o que podíamos e devíamos fazer. Depois de só pensar e nada falar, nossos queridos mentores e amigos espirituais se manifestam e nos lembram que daremos continuidade ao que já iniciamos. E nos fazem um lembrete a um ensinamento do Evangelho que nos diz que muito será dado a quem muito recebeu. Reafirmam que nós, espíritas, muito recebemos e que, portanto, muito será cobrado de nós. Que tenhamos a responsabilidade cada vez maior de retribuir tudo o que já sabemos sobre a lei de amor e caridade. Eles também nos relembram que todos nós temos a semente divina em nossos corações, mas só quando percebemos o significado real, ou seja, nos permitimos ser tocados por essa semente com toda a força do seu amor, é que começamos a lavrar o campo íntimo com nossa vontade e perseverança para que ela germine forte e com isso seja o agente transformador de nossa evolução. Temos Deus dentro de nós, literalmente, mas precisamos deixar que a sua centelha se manifeste. E para finalizar o estudo, como sempre, nosso amigo Emmanuel, que eu amo de paixão, nos traz uma mensagem justamente em relação a esse estudo chamado Chamados e Escolhidos, para que a gente reflita bastante. Estejamos convencidos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da glória celeste. Entretanto, pelo chamamento da fé viva que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza de que já somos os escolhidos para a regeneração de nós mesmos, para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular com rigor as nossas próprias imperfeições, redimindo-as, para o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida, para a atividade infatigável na confraternização verdadeira, para auxiliar os que erram, para ensinar aos mais ignorantes que nós mesmos, para suportar o sacrifício não para os que sofrem, ainda sem a força da fé renovadora que já nos robustece o espírito, para servir, além de nossas próprias obrigações, sem direito à recompensa, para compreender os nossos irmãos de jornada evolutiva sem exigir que nos entendam, para apagar as fogueiras do ódio e da incompreensão ao preço de nossa própria renúncia, para estender a caridade sem ruído, como quem sabe que ajudar os outros a enriquecer a própria existência, para persistir nas boas obras sem reclamações e sem desfalecimentos em todos os ângulos do caminho, para negar nossa antiga vaidade e tomar sobre os próprios ombros, cada dia, a cruz abençoada e redentora de nossos deveres, marchando com humildade e alegria ao encontro da vida sublime. A indicação honrosa nos felicita. Nossa presença nos estudos do Evangelho expressa o apelo que flui do céu no rumo de nossas consciências, chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Eis a nossa posição real nas bênçãos do hoje. E se quisermos aceitar a escolha com que fomos distinguidos, estejamos certos igualmente de que em breve, amanhã, comungaremos felizes com o nosso Mestre e Senhor. Muito obrigada, com a graça de Deus, de Jesus e Francisco de Paula. Graças a Deus, minha irmã, obrigado pelo seu estudo. Temos muito para refletir, né? Lembrando que ainda temos um longo caminho a percorrer, mas também lembrando que já melhoramos um pouquinho, né? E temos que continuar perseverando, né, nesse caminho. Já temos a bússola, né, que é a doutrina. Então, agora, meus irmãos, vamos unir os nossos pensamentos, mais uma vez, unir os nossos melhores sentimentos, para que nós possamos ajudar os nossos irmãos, que sabemos que são muitos, necessitados de auxílio. Então, vamos fazer uma corrente de amor. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Pai querido,
Jesus, Mestre amado, Francisco de Paula, falangeiros da casa de Francisco, rogamos a todos vós que possam socorrer todos os nossos irmãos que estejam em sofrimento, estejam eles aonde estiverem. Pedimos, Pai amado, por aqueles que estão abandonados, sozinhos, solitários, os velhos, muitas vezes colocados em asilos, pelas crianças que ficam pelas ruas, muitas vezes órfãos de pais vivos. Pedimos por aqueles nossos irmãos que se perderam do caminho e se encontram à margem da sociedade, nas penitenciárias, nas delegacias. Jesus amado, que a força do teu amor possa tocar os seus corações, para que eles possam sentir pelo menos um pouquinho de arrependimento pelo mal que praticaram. Pedimos também, Jesus, que a força do teu amor toque todas as pessoas que se encontram desesperançadas, que se encontram desempregadas, que se encontram desesperadas. Ajudai-os, Pai querido. Que a tua paz possa envolvê-los, que o teu amor possa levar até eles consolo, força, coragem, que eles possam ser fortalecidos na fé e na esperança de dias melhores. Pedimos aos falangeiros da casa de Francisco que também se cheguem até os lares de todas as pessoas, levando paz, levando força, levando esperança. Pedimos, Pai amado, que a humanidade seja ajudada nesse momento de transição, nesse momento de pandemia. Pedimos ao Dr. Bezerra de Menezes e à Falange Médica do Espaço que possa socorrer, atender, visitar todos aqueles nossos irmãos doentes. Que eles sejam visitados nos hospitais, nos seus próprios lares, nas emergências. Que ao lado de cada médico, de cada enfermeiro, de cada profissional de saúde, se achegue um falangeiro de Francisco de Paula, um falangeiro do Dr. Bezerra de Menezes, que intua os médicos da terra para que eles consigam a cura, para que eles consigam salvar as vidas, para que eles consigam fazer com que as pessoas consigam entender o momento pelo qual estamos passando. Ajudai a todos, Pai querido. Jesus, Mestre amado, que a tua paz e a tua luz possam nos envolver a todos. Com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula. E agora, então, meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso trabalho. Pedimos, só nos resta mesmo agradecer ao Pai por tanto que recebemos na noite de hoje, e pedimos assim ao nosso irmão Rodrigo que faça por nós a prece de encerramento e agradecimento. Rodrigo, a palavra é sua. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Deus, nosso Pai maior, Jesus, nosso mestre, governador espiritual do planeta Terra, Francisco de Paula, patrono da nossa casa querida, resta-nos agradecer por mais um trabalho na noite de hoje. Agradecemos pelas palavras, pelo convite à reflexão, em especial nesse mês de dezembro, finalzinho do mês que se avizinha, em que a gente comemora, em que nós comemoramos o nascimento de Jesus e de tudo que Jesus, o Mestre Jesus, nos representa. Que possamos exercer o amor incondicional, que possamos ser trabalhadores do cristianismo redivivo e que possamos aceitar o convite de Jesus que continua nos convidando para que nós possamos seguir. Possamos estar na próxima semana
novamente em mais um dia de trabalho na casa de Francisco de Paula. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, em nome de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, damos como encerrado mais um trabalhinho da casa de Francisco de Paula. E pedimos aos irmãos um minutinho de atenção para a leitura do nosso boletim, o boletim da nossa casa, que será feito pela nossa irmã Lúcia. Lúcia, por favor. Meus irmãos, boa noite. Temos a campanha de Natal, como todos estão sabendo. Qualquer importância pode ser depositada nas contas da casa divulgadas no site. E a intenção é atender 384 crianças. O Lar de Francisco precisa de médico voluntário. Quem puder ajudar será bem-vindo. As doações de fraldas G, EG e XG da Big Frau, nesse momento é super importante. Roupa íntima G e EG, feminina e masculina, luvas látex M e G, esparadrapo micropore. As entregas direto no Lar de Francisco, na Rua Filgueiras Lima, 99. Isso porque a sede está fechada por causa da pandemia. Então, estão pedindo que entregue direto no lar por isso. Agora tem a campanha também do Hortifruti Grangeiros para o Lar. Colabore com qualquer valor depositando numa das contas e enviando a cópia do comprovante para o WhatsApp 997866525. Visite o site da congregação, www.cefp.org.br, e conheça as atividades realizadas virtualmente. Lá estão todos os horários das sessões. A casa tem sessão terça, quarta e sextas, às 20 horas, e tem os horários à tarde apenas às sextas-feiras e aos domingos. No site tem essas informações mais detalhadas. Prece pela Humanidade acontece na segunda-feira, através do link Pandemia e Radiação e Prece à Distância. Selecione o link sublinhado para incluir o nome das pessoas. Essa prece acontece diariamente às 21h30 em sua residência. Para ler uma página do Evangelho segundo o Espiritismo e fazer junto com o pessoal a prece pela humanidade. Prece pelos desencarnados acontece todas as segundas-feiras às 18h30, também pelo site. Acesse pandemia/irradiação e prece à distância para selecionar o link. Os estudos virtuais, acesse divulgação CEFP no YouTube para assistir às palestras gravadas. Estudos doutrinários. Inscreva-se através do formulário existente no menu Pandemia/Estudos à Distância. A relação dos cursos realizados atualmente encontra-se disponível no mesmo local. O atendimento fraterno da Casa de Francisco de Paula encontra-se sendo feito através do site do espiritismo.net para o acolhimento fraterno. Clique no link existente no site da congregação ou no www.espiritismo.net. O Jornal A Caridade está disponível na versão digital. Acesse divulgação/Jornal A Caridade. Muito obrigado, graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, Lúcia. Obrigada a todos. Que Deus nos abençoe e nos proteja durante essa semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite.